Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Urgências Oculares. Eu sou a doutora Alexia Afonso, sou médica oftalmologista e editora do portal, e eu tô com o Pedro, que é nosso conteudista do Whitebook, e nós vamos conversar hoje sobre um tema super importante e que exige uma atenção imediata, que é o trauma ocular. Isso mesmo. Em caso de trauma ocular, tempo é visão. Cada minuto conta para a gente preservar a saúde ocular e o prognóstico visual do paciente. E lesão ocular ela pode vir desde uma abrasão simples até um trauma que ameaça a visão. E o manejo inicial correto é absolutamente fundamental. O trauma, então, é qualquer lesão que vai afetar o olho ou as suas estruturas adjacentes. Ele pode ter vários mecanismos, então pode ser um trauma contundente, pode ser um corpo estranho, pode ser uma substância química que entra em contato com os olhos, radiação ou, em alguns casos, uma lesão penetrante. E aí a gravidade, ela vai variar muito, né? Pode ser desde uma lesão pequena até uma ruptura do globo ocular. É importante lembrar que o tratamento ele deve ser iniciado imediatamente, mesmo antes de testar a visão, exceto se houver uma suspeita de ruptura do globo ocular. Nesse caso, a gente tem que ter um extremo cuidado para não pressionar o olho durante o exame. E a gente classifica os traumas em três categorias principais que a gente precisa conhecer. A primeira é um trauma superficial, que vai envolver a córnea, a conjuntiva, como abrasões, corpo estranho. Geralmente tem um bom prognóstico se a gente maneja adequadamente. Bom, a segunda categoria seriam os traumas contusos, né? Que geralmente acontecem quando tem um impacto muito grande, mas que o globo ocular ele se mantém íntegro, né? Então você não tem a ruptura do globo, mas ele pode afetar as estruturas internas. Então você pode ter acometimento da câmara anterior, do cristalino e da retina. Muitas vezes esses traumas eles resultam em enfema, que é a presença de sangue na câmara anterior, que é justamente, né, entre a córnea e a íris. E ele vai representar um desafio diagnóstico importante, porque a gente tem que saber justamente qual é a extensão desse trauma. E a terceira é a mais grave, é o trauma penetrante. Aqui a gente teve uma ruptura da integridade do globo ocular. Essa é uma emergência oftalmológica absoluta. A gente requer uma intervenção imediata, cirúrgica. Aqui, cada minuto perdido ele pode significar uma perda visual irreversível. Bom, e aí, justamente por ter diversos tipos de trauma, com uma variedade grande entre os mais leves, né, aos mais graves, a gente precisa saber quais são os sinais de alerta de que tem uma emergência realmente acontecendo. Então, o primeiro é quando você tem uma suspeita que o globo ocular não está íntegro, né, que tem uma ruptura do globo ocular. Então, esse paciente ele vai ter uma dor muito intensa, ele vai ter uma deformação visível da câmara anterior do olho e ele pode relatar a presença de flashes luminosos. O segundo sinal de alerta é a presença do ifema, especialmente em volume significativo. O terceiro seria qualquer lesão penetrante confirmada ou suspeita. E o quarto é um trauma com mecanismo de alta velocidade ou alta energia. A gente também tem que estar sempre muito atento ao exame das pupilas do paciente. Então, sempre em situação de trauma, testar o reflexo pupilar e a presença tanto da midríase ou da miose traumática, ou seja, né, a gente não vai ter uma reatividade pupilar como o esperado, tem que chamar nossa atenção, e qualquer trauma que o paciente relate uma perda súbita e importante da visão. Então, esses sinais a gente não pode ignorar. E como é que a gente vai fazer a avaliação clínica inicial desse paciente? Então, a gente começa a compreensão do trauma por meio de um protocolo sistemático. Então, a gente vai entender a história clínica detalhada. Qual foi o mecanismo do trauma? Qual foi a velocidade do objeto? Que objeto foi esse? Havia proteção ocular no momento? E na sequência, a gente tem que fazer uma inspeção externa cuidadosa.
Então, a gente tem que avaliar se houve fratura da órbita, né? Então, é importante ver a presença de edemas, equimoses, efizema subcutâneo, que eventualmente pode falar a favor, né, de uma fratura. Checar a motilidade ocular, porque existem algumas fraturas que podem cursar com encarceramento do globo ocular, então o paciente tem uma alteração na motilidade. Ver se tem alguma laceração na pálpebra, a presença de alguma deformidade. E aí, depois que a gente faz essa inspeção externa, a gente vai avaliar então a acuidade visual. A gente já fez uma avaliação que descartou a ruptura, como o Pedro anteriormente falou. Aí sim a gente pode testar essa acuidade visual. E lembrando que numa situação de emergência, a gente sempre testa a acuidade visual com a correção do paciente. Então, se o paciente é usuário de óculos, a gente mede a visão que ele está fazendo com o óculos dele. E também, como a gente falou anteriormente, não deixar de checar os reflexos pupilares. Perfeito. Então, uma vez que a gente fez tudo isso, e a integridade especialmente, a gente vai fazer o teste com a fluoresceína. A gente vai pegar a fluoresceína para a gente poder identificar possíveis lesões, abrasões corneanas e também para a gente ver se tem Seidel, ou seja, para a gente ver se não tem vazamento da câmara anterior. E aí, por fim, a gente faz a tonometria, ou seja, a gente vai medir a pressão intraocular com extremo cuidado, respeitando a possibilidade de uma possível ruptura do globo. E aí, quando a gente tem um trauma superficial, né, inicialmente a gente vai fazer uma irrigação generosa da superfície do olho, e aí pode ser com soro fisiológico ou ringer lactato. Aqui eu estou considerando, né, que a gente já está no ambiente de saúde, então um pronto atendimento, uma UBS, mas se você estiver, por exemplo, em casa, numa praia, em algum local que você não tem o soro fisiológico, né, ou o ringer lactato, água filtrada, né? Então a água que a gente usa aí para beber, uma água potável, você pode estar utilizando para fazer essa lavagem generosa da superfície ocular. Certo. Se for refratário a isso, aqui a gente já adensa o nível nosso, a gente adensa a complexidade de atendimento. Aqui a gente já está num ambiente de um consultório oftalmológico, um pronto-socorro oftalmológico, que aqui a gente está pressupondo agora que o corpo estranho continuou após essa irrigação. Aqui a gente, numa lâmpada de feno, com auxílio de uma agulha de insulina estéril, a gente vai fazer a remoção. Obviamente a gente vai anestesiar antes. E após a remoção a gente vai lançar a mão de um antibiótico de amplo espectro e a gente também usa muitas vezes a fluoresceína após o procedimento para confirmar a remoção completa. Aqui é muito importante, eu acho uma dica que vale a pena a gente dar, everter a pálpebra, né? Muitas vezes o corpo estranho ele fica alojado na mucosa, né, da pálpebra superior. Então, quando você faz a eversão, você às vezes a olho nu consegue identificar a presença do corpo estranho. Então, fez a irrigação, não solucionou, se tiver numa situação sem a lâmpada de fenda, né, a gente pode também estar evertendo a pálpebra, que às vezes a gente consegue identificar o corpo estranho e com cotonete, né, a gente consegue fazer essa remoção. E aí, nos casos que a gente tem uma abrasão, uma lesão na córnea, né, uma situação que é bem frequente em pronto atendimento é criança, né, que às vezes algum brinquedinho bate no olho, às vezes criança menor é comum colocar o dedo no olho dos pais ou no próprio olho, e aí o manejo é similar, né? Limpeza, antibiótico tópico e, em alguns casos, a gente pode fazer uma proteção ocular, um curativo oclusivo. E a maioria desses casos, como o Pedro falou muito bem no início da aula, eles têm um bom prognóstico, cicatriza rápido, ali entre 24 e 48 horas. Mas é importante ressaltar que quando essas abrasões, né, elas acontecem em associação com algum material orgânico, então, por exemplo, uma planta, ou então às vezes até a própria unha, tem um risco maior de uma associação com fungo, né? Então, aqui é interessante um acompanhamento um pouco mais próximo para ver se o antibiótico vai ter uma resposta rápida e eficaz ali dentro dessas 24, 48 horas.
Perfeito. Então, a gente falou dos traumas superficiais, agora a gente vai falar um pouco dos traumas contusos, né? Porque aqui a gente já tem um desafio um pouco maior, né? Porque aqui a gente pode afetar as estruturas profundas do olho, mesmo sem uma ruptura da esclera. E aqui o ifema, ou seja, essa presença de sangue na câmara anterior, é um achado comum e importante que a gente tem que reconhecer. Quando o ifema, né, ele é pequeno, geralmente ele vai se resolver de forma espontânea, né? A maioria dos casos, o próprio organismo vai absorver esse sangramento em alguns dias, né? Mas os ifemas grandes ou totais, né, quando a câmara anterior é completamente preenchida por sangue, isso pode levar a um aumento importante da pressão ocular. E aí o paciente desenvolve um quadro que a gente chama de glaucoma traumático, né? E aí nesses casos, a gente recomenda algumas vezes uma abordagem cirúrgica, mas até esse paciente chegar numa avaliação oftalmológica, né, que vai definir se vai ser necessário realizar ali uma lavagem da câmara anterior, essa remoção do sangue, a gente pede para esse paciente fazer um repouso relativo. E geralmente a gente pede para o paciente não deitar a 180 graus, ele elevar um pouco a cabeceira, para a gente justamente facilitar a sedimentação desse sangue. Então, assim, a nível extra-oftalmológico, antes de chegar no oftalmo, então, pode ser feitas compressas geladas nas primeiras horas, podem ser feitas medidas para reduzir a pressão intraocular, mas é indispensável o acompanhamento oftalmológico, igual a doutora Alex apontou. Em alguns casos, a gente precisa muitas vezes fazer a lavagem da câmara anterior, a gente precisa monitorar a pressão, garantir que não gere um dano ao nervo óptico por conta desse aumento da pressão intraocular. Fora outras complicações, como por exemplo descolamento de retina ou lesões cristalinianas. E aí falando sobre, acho que o maior temor, né, de qualquer um é o trauma penetrante, né? Aqui a gente está falando de uma emergência absoluta. Então, é uma situação que vai precisar de uma cirurgia com urgência. Então, em qualquer suspeita de ruptura, a gente tem que, o quanto antes, encaminhar para uma avaliação oftalmológica e entender que é uma emergência. Na dúvida se tem ruptura ou não, considerar que tem e tratar como se tivesse essa ruptura. Então, os sinais clássicos, né, que devem levantar a suspeita de uma ruptura, quando você não está evidente a presença dela, justamente você vê que a câmara anterior está muito rasa ou completamente colabada, a íris prolapsada, você evidencia a presença de um vazamento de humor vítreo, midríase traumática, né, com perda da reatividade pupilar, e o paciente relatando um flash visual no momento ali do trauma. E aqui a gente não segura esse paciente, tá? Aqui, se você está no pronto atendimento, você aciona a sua central de regulação, aqui em Minas, os Fácil, São Paulo, salvo engano, acho que é o CROSS. Então você aciona imediatamente, porque esse paciente é uma vaga zero. A gente tem que abordar ele imediatamente para um serviço de pronto atendimento oftalmológico. E o manejo pré-hospitalar ele é crítico. O que a gente mais vê são erros nesse momento. Então a gente não deve pressionar o olho, não tem que tentar remover o objeto penetrante, não é para encher colírio. O ideal é proteger esse olho com um protetor rígido que não vai ter contato com o olho. Tá? Não tenho isso? Um copo plástico estéreo para proteger direitinho, manter o paciente em repouso, evitar fazer esforço, vamos deixar em dieta zero, tá? E encaminhar direto para o centro cirúrgico, vaga zero. Exatamente. E a frase que o Pedro falou que eu achei maravilhosa, né? Tempo é visão. Então, cada minuto ali pode contar para um prognóstico melhor para esse paciente. E aí, para a gente tentar falar novamente, né? Quais são as condutas imediatas que a gente precisa ter quando esse paciente chega no pronto atendimento? Então, chegou no pronto atendimento com trauma ocular, a gente tem que seguir um protocolo bem definidinho. Primeiro, avaliar a segurança geral do paciente, estabilizar outras lesões se tiverem, e depois a gente faz a avaliação oftalmológica inicial conforme a gente abordou previamente. E aí, feita essa inspeção, essa análise inicial que o Pedro falou, a gente já vai aqui conseguir diferenciar situações em que um clínico, né, consegue resolver num pronto atendimento e as emergências oftalmológicas que vão precisar de um manejo, né, especializado.
E aí, para situações mais superficiais de trauma, né, a gente geralmente inclui um colírio antibiótico de amplo espectro ali a cada 4 ou 6 horas, o lubrificante para conforto, então pode prescrever de acordo com os sintomas, conforme necessidade. E se o paciente tiver uma abrasão da córnea mais significativa, o curativo oclusivo ele vai dar um conforto, então você pode fazer essa proteção ocular. Agora, para trauma contuso, aqui o nível de alerta ele sobe, né? Então, além do manejo da pressão intraocular, a gente vai prescrever um repouso relativo, vai fazer um acompanhamento seriado próximo. Todos os pacientes têm que saber estar ciente das orientações claras de sinais de alerta para que vão requerer um retorno imediato. Bom, e aqui eu acho que a prevenção das complicações ela é tão importante quanto o manejo inicial, né? Então, uma das maiores preocupações que a gente fica no trauma é uma infecção secundária. Então, nesses casos, a gente geralmente prescreve um antibiótico tópico de forma rotineira. Porque a inflamação pós-traumática, ela pode gerar outras complicações. Então, pode gerar uma cinéquia anterior, que pode afetar a função pupilar, a visão. E aqui, muitas vezes, a gente vai lançar mão de um colírio midriático para poder sanar ou minimizar isso. O glaucoma traumático é uma complicação possível. A gente pode ter uma alteração angular secundária a isso que pode predispor um glaucoma traumático. Ou em decorrência do ifema, né, por conta de um drano atrabeculado. Nesses cenários de trauma, muitas vezes a gente vai fazer uma conduta inicial com o clínico, mas é importante que esse paciente em algum momento seja referenciado para um oftalmologista. Porque, por exemplo, a formação de uma catarata traumática, ela não vai acontecer ali no momento do trauma, né? Ela vai se desenvolver às vezes semanas após o trauma. Então, esse paciente ele pode receber um primeiro atendimento, mas é importante que depois ele seja referenciado a um oftalmologista. E quais são esses critérios para encaminhamento ao oftalmologista? Então tem que ficar bem claro e sem dúvidas isso. Então o encaminhamento urgente vai ser sempre aquele paciente em que houver suspeita de ruptura ocular, suspeita de uma perfuração ocular, um ifema significativo, paciente que está com uma redução da acuidade visual, uma lesão penetrante confirmada, trauma com mecanismo de alta velocidade e qualquer trauma que não responda bem ao manejo inicial nas primeiras 24 horas. Exatamente. E reforçando, né? Na dúvida é sempre melhor pecar pelo excesso, encaminhar esse paciente para um oftalmologista, do que eventualmente deixar uma situação grave passar e que poderia ter sido resolvida com uma atenção especializada. Certo. Na dúvida, encaminhe para o oftalmo, que é igual a doutora comentou. Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Porque a gente consegue, muitas vezes, evitar uma complicação quando a gente consegue encaminhar adequadamente, quando a gente aborda no tempo correto e principalmente quando a gente faz o manejo adequado no tempo adequado. Exatamente. O trauma, né, ele é uma emergência e que requer um reconhecimento rápido, uma avaliação e um manejo apropriado. Então, eu acho que os sinais de alerta são as ferramentas mais importantes, né, para uma conduta adequada. Então, a mensagem principal que eu gostaria de deixar para vocês é: saibam reconhecer quais são esses sinais de alerta para uma rápida direcionamento para o médico oftalmologista. O manejo inicial ele é imprescindível. Então, o manejo a nível pré-hospitalar, o manejo hospitalar, a nível de emergência, centro cirúrgico, é uma junção. Quando a gente faz certinho, desde o início, a gente tem um prognóstico visual extremamente favorável. Então, muito importante a gente ter uma história clínica detalhada, uma avaliação minuciosa. Acho que a mensagem final é que a visão é um bem muito precioso, né? E que a gente tem que proteger. E obrigada por acompanhar mais esse episódio e até a próxima. Não deixe de conferir os nossos próximos episódios da nossa série de urgência ocular. Até logo.